Olha, se quando alguém fala contabilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é uma pilha de papel e um monte de matemática complicada, pode se preparar. A gente vai desvendar aqui porque essa imagem está bem longe da realidade e descobrir o verdadeiro poder que os números escondem. Então, vamos lá. O primeiro passo é justamente quebrar alguns mitos. Para a gente entender o poder da contabilidade, a gente precisa primeiro enxergar o que ela é de verdade, e não só o que ela parece ser. Essa imagem clássica, né? Uma coisa super técnica, talvez até um pouco, entediante. Mas será que a contabilidade se resume a isso? A resposta, como a gente vai ver, é um grande e sonoro não. É impressionante como a visão sobre a contabilidade mudou com o tempo. Ela já foi vista como uma ciência exata, quase como uma matemática, ou como uma simples técnica ou até uma arte. Mas hoje, o consenso é que ela é, na verdade, uma ciência social, e entender essa mudança de perspectiva é o ponto-chave para desvendar o propósito dela. Ok, mas o que quer dizer na prática que a contabilidade é uma ciência social? Vamos mergulhar nesse lado mais humano dos números para ver como ela está no centro de quase tudo que a gente faz. Pensa bem, a lógica é até simples. A contabilidade estuda o patrimônio. O que é o patrimônio? São os bens, os direitos e as obrigações que formam a riqueza de alguém ou de uma empresa. E vamos combinar, riqueza não é um fenômeno da natureza, né? É uma criação humana. Por isso, a ciência que estuda a riqueza só pode ser uma ciência social. Então, no fim das contas, a gente percebe que o foco não são os números em si, mas o que eles representam. Eles representam as decisões, as ações e as histórias de pessoas e de empresas. A contabilidade é basicamente a linguagem que narra a jornada econômica de todo mundo. E essa história toda tem um propósito muito claro. E o mais curioso é que uma definição criada lá em 1924, no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, consegue resumir perfeitamente as 3 missões da contabilidade até hoje. Impressionante, né? Tá aí. Orientação, controle e registro. Parece simples, né? Mas essas 3 palavras são a alma da contabilidade. Vamos entender o que cada uma delas significa na prática. Vamos começar pela orientação. Essa é a parte estratégica da coisa, sabe? É a contabilidade agindo como se fosse uma bússola, ajudando quem está no comando a tomar as melhores decisões para o futuro do negócio. Depois, a gente tem o controle. Aqui o papel muda. A contabilidade vira uma espécie de guardiã do patrimônio, garantindo que todo mundo saiba exatamente o que a empresa tem e o que ela deve. É uma forma de proteger os recursos. E para fechar essa trinca, tem o registro. E olha, esse aqui é a base de tudo, o alicerce mesmo. Sem um registro bem feito, organizado e preciso de tudo que acontece, as outras 2 funções, de controle e orientação, simplesmente não existiriam. Beleza, a gente entendeu as 3 missões. Mas como elas funcionam juntas no dia a dia? A melhor maneira de visualizar isso é pensar na contabilidade como uma verdadeira fábrica de informações. É um processo de transformação mesmo. Pensa só, a fábrica recebe um monte de dados brutos e até meio caóticos, como notas fiscais e recibos. Aí, através do registro e do processamento, ela entrega um produto final super valioso, informação clara, organizada e pronta para ajudar a tomar decisões. E o que sai dessa fábrica? Bom, o produto final é super valioso. Ele responde aquelas perguntas que tiram o sono de qualquer gestor, sabe? Tipo, a empresa deu lucro? Tem dinheiro para pagar as contas? Qual é o tamanho do estoque? É um raio-x completo da saúde de qualquer organização. E é legal saber que essa fábrica toda tem 2 lados, digamos assim. Tem a parte teórica, que é a ciência por trás, que define o porquê de cada regra, e tem a parte prática, que é o como a gente aplica tudo isso no dia a dia. Uma não funciona sem a outra. Certo. Agora, qual o impacto real de tudo isso? É aqui que a mágica acontece, que tudo se conecta no mundo real. Lembra da nossa fábrica de informações? O principal produto que sai de lá é um conjunto de relatórios, as famosas demonstrações financeiras. Pense nelas como uma espécie de linguagem universal dos negócios. Relatórios padronizados para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, consiga entender a situação de uma empresa. Todo mundo já deve ter visto uma manchete parecida com essa em algum jornal, né? Um número. Simples, direto, mas com um poder enorme. E é aqui que tudo faz sentido. Aquele número gigantesco, de 5 bilhões de reais, não surgiu do nada, não foi um passe de mágica. Ele é o produto final de todo aquele processo que a gente viu. Milhões de pequenas transações que foram registradas, processadas. A contabilidade conseguiu transformar o caos em clareza, o que era complexo em algo compreensível e, principalmente,
Impactante. Percebe? No fim do dia, contabilidade não é só sobre matemática. É sobre contar uma história. É a arte de contar a história financeira de uma empresa. Uma história que move mercados, que gera empregos, que influencia governos. A grande questão que fica é: quem está contando essa história? E em quem a gente confia para contá-la? A resposta para essa pergunta? Bom, muda tudo.